Afinal, o que é um artigo seminal? Muita gente me pergunta isso e hoje, no Pesquisa na Prática, eu vou ensinar, eu vou explicar melhor o que é um artigo seminal. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Muita gente acaba mandando mensagem para nós, tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais, perguntando: Amália, o que é o tal do artigo seminal que você fala tanto nas lives ou nas aulas? Gente, aí eu vim explicar aqui o que é esse artigo seminal e mostrar para vocês por que ele é tão importante na pesquisa científica. Mas antes disso, se você não nos segue aqui no canal, já aproveita e já clica na sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente está ao vivo falando sobre algum conteúdo. E se você gostar do vídeo, claro, deixa o seu like. Isso ajuda a gente a compartilhar mais conteúdos e melhorar a ciência aqui no Brasil. Mas, gente, afinal, o que é o tal do artigo seminal? O artigo seminal é um artigo científico, um trabalho acadêmico que plantou uma sementinha. Gente, é bizarro isso que eu tô falando, mas eu tenho certeza que vocês, assim, dessa forma, nunca mais vão esquecer o que é um artigo seminal. Artigo seminal é aquele que plantou a sementinha. O que eu quero dizer com isso? É aquele primeiro artigo que começou a falar sobre um conceito, um conteúdo, um tema específico. Foi o primeiro artigo que comentou sobre isso, que falou sobre isso, que mostrou uma explicação sobre isso. E aí, a partir desse artigo, outros artigos vão nascendo, né, vão sendo publicados com essa mesma temática, com esse mesmo assunto, mas todos esses novos artigos que vão nascendo, eles sempre vão voltar e vão citar o artigo seminal, aquele que plantou a sementinha. Claro, eu fiz uma brincadeira de plantar a sementinha, mas a palavra mesmo seminal quer dizer alguém que inspira, que traz a vida, que realmente planta a semente para que algo venha a florescer. E o que você precisa saber sobre o artigo seminal? Geralmente o artigo seminal é aquele que é mais citado, porque eu acabei de falar, né? Se ele foi o primeiro e todos os outros artigos que vêm depois sempre citam esse artigo seminal, ele provavelmente é um dos mais citados da sua área. Eu vou mostrar aqui na prática o que seria um artigo seminal. Eu coloquei uma base de dados de artigos científicos da minha área, que eu estou estudando, para mostrar de exemplo para vocês. E aí eu coloquei essa base de dados num software, num programa de computador chamado SiteNet Explorer. Esse software, ele é gratuito e ele permite então enxergar as relações entre um artigo e outro artigo que está citando esse artigo. Então eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o exemplo, então, que eu trouxe para vocês dessa base de dados de artigos científicos relacionados à minha área. E olha lá que legal, vocês percebam que a Bittner, essa autora, ela é seminal na área, porque vejam, olha quantos artigos estão citando ela. Ela é um artigo que foi publicado em 2008, e aí olha lá, em 2012 tem 3 artigos que citaram ela, 2013 mais um artigo, 2014 mais 2 artigos, 2016 mais 2 artigos, e assim por diante. Então, todos esses artigos citaram a Bittner. Esse aqui, essa foto aqui, vamos dizer, é a prova, é a evidência de que esse é um artigo seminal, ou provavelmente é um artigo seminal. Aí você deve estar se perguntando aqui, e esse Schwann, Amália, ele também está atrás e ele também tem umas linhazinhas dele. Mas olha só o que acontece quando eu destaco o Schwann. Ele não foi tão citado pelos outros artigos. A Bittner tem mais citações que o Schwann. Vamos olhar o outro autor lá, esse Berkeley. Também, ó, ele tem poucas citações. Então, a Bittner acaba sendo, sim, o artigo seminal dessa base de dados que eu importei nesse software. Esse software é gratuito, se você quiser conhecer mais sobre ele, está disponível na internet, você pode baixar e brincar um pouquinho com ele. Você não precisa usar ele para a sua revisão de literatura. Esse artigo seminal a gente acaba conhecendo ou descobrindo ele na revisão de literatura normal, fazendo uma busca em base de dados e a partir da leitura dos artigos, que você vai começar a ler um artigo, 2 artigos e vai ver que todos esses artigos acabam citando sempre um conjunto de autores que publicaram antes. E aí, esse conjunto de citações acaba indicando para você
que aquele artigo, com certeza, ou muito provavelmente, é o seminal da sua área. E aí, o que eu faço com esse artigo seminal? Gente, o teu trabalho, ele não pode ser escrito sem citar o artigo seminal, porque afinal ele foi o artigo que plantou a sementinha, foi o primeiro artigo que falou sobre esse assunto, então você precisa citar sim no seu trabalho, principalmente quando você precisa definir algum conceito ou apresentar algum modelo. É esse artigo que você vai citar porque ele é mais relevante para sua área, afinal, todos os outros pesquisadores sempre se relacionam a ele. Então, é bem importante que você encontre, sim, o seminal da sua área. E aí muitas pessoas me perguntam, mas Amália, tem mais de um seminal? Pode acontecer que sim. Às vezes acontece de um grupo de autores lançarem um artigo que é considerado seminal e alguns anos depois, outro grupo de autores ou até os mesmos autores lançam um outro artigo estendendo aquele conceito ou ampliando aquela teoria. Então, esses dois artigos acabam sendo os seminais da área. Então, na hora de você fazer a sua revisão de literatura, de novo, só para reforçar, não precisa usar esse software. Aqui eu usei esse software só para mostrar como exemplo para vocês visualmente o que seria um artigo seminal, mas você pode encontrar tranquilamente o artigo seminal da sua área fazendo uma revisão de literatura nas bases de dados, como a gente já mostrou aqui no canal, Scopus, Web of Science, Cielo, Google Acadêmico. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links para os outros vídeos que a gente ensina como fazer essa busca nas bases de dados. Mas uma busca nas bases de dados simples e a leitura dos artigos já vai te indicar quem é provavelmente o seminal da sua área. Uma outra dica, se você tiver dificuldade de identificar quem é o seminal da sua área, talvez é conversar com o teu orientador ou com a tua orientadora. Provavelmente ele sabe quem é o autor ou a autora seminal da sua área, qual é o artigo mais importante da temática que você está estudando e provavelmente ele até já te indicou, o teu orientador ou a tua orientadora até já te indicou essa leitura e essa leitura está lá guardadinha nos teus papéis ou anotada em algum lugar e você nem lembra de ter consultado aquele artigo. Provavelmente ele é o seminal da temática que você está estudando. Gostou de saber, então, o que são artigos seminais? Agora eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para a sua pesquisa saber o que é o artigo seminal e fazer uma revisão de literatura robusta e bem feita. Gostou de saber sobre isso? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber como é que estão indo as pesquisas de vocês. E claro, se você tem alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. A gente está sempre que possível respondendo os comentários de vocês. Pode ser que demore um pouquinho, porque são um grande número de comentários para responder, mas sempre que possível a gente está aqui respondendo os comentários de vocês. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!